Olá, continuando a leitura da Ilíada, vamos concluir o canto 5. Eu estava no verso 752, mas antes de começar a retomar, a leitura, vou falar sobre dois pontos que eu passei muito batido no último vídeo, que primeiro quando ele faz menção a Égide, que a deusa Palas Atena vai usar, quando ela vai ali se juntar aos gregos, ela coloca essa égide, que é aquele escudo que tem ali a face da Medusa, Então essa égide ela foi emprestada ou dada ali, doada para Atena por Zeus. E a égide é o símbolo da proteção, Esse escudo é justamente o símbolo ali da proteção, tanto que a gente fala sobre a égide da justiça, sobre a proteção da justiça. E uma outra coisa também é quando elas chegam ali nos portões do Olimpo, quem abre ali as portas, os portões, são as horas, horas mesmo com H, mas não são as horas do tempo, Elas são, as filhas de Zeus também, são as guardiãs dos portões do Olimpo. Então aqui ele fala, quando a Hera chega lá com os corcéis, Hera fustigou rápido os corcéis. As portas celestes por si mesmas rangeram, guardadas pelas horas, custódias do amplo céu urânio, que abrem e fecham nuvens densas. Então as horas são essas guardiãs, e eu vou falar aqui os nomes delas também por curiosidade, São a eunomia, que significa a legalidade ou a ordem, Irene, que significa paz, e Dice, que significa justiça. Então, são essas três horas, as guardiãs das portas do Olimpo, que são filhas também de Zeus, legalidade, paz e justiça. Vamos então retomar a leitura. E aqui, fazendo uma breve introdução, Hera então vai até o Olimpo, porque ela, tanto Hera como Atena, estão ali muito irritadas com Ares, que Ares está se intrometendo muito lá na guerra, está causando até o recuo dos gregos. Então elas vão reclamar com Zeus. Hera vai pedir autorização se ela pode fazer alguma coisa contra Ares. E aí eu vou fazer também um parêntese aqui, dar um spoiler gigante, tá? Porque isso ainda nunca foi mencionado até então, mas Hera vai pedir para Zeus autorização para agir contra Ares, que é seu filho. Mas, no entanto, eles não têm essas relações assim filiais, e maternais. É uma coisa assim, ali está prevalecendo nesse momento a vaidade e o desejo de vingança, que é uma das características da Hera, os ciúmes, Então é uma característica dela e da Atena. Porque o que aconteceu, O que motivou? Por que elas têm tanto esse sentimento de raiva, vingança, principalmente contra a Afrodite? Por conta lá do pomo da discórdia. Essa história acho que eu nunca contei aqui, ainda não foi mencionada, mas o que gerou, o que motivou toda essa guerra que está acontecendo em Troia foi justamente a deusa Discórdia. Houve o casamento de Peleu e Tétis, que são os pais de Aquiles, e a deusa da discórdia, se eu não me engano o nome dela é Eris, ela não tinha sido convidada, e nisso ela joga então ali na festa uma maçã de ouro, que é o pomo de ouro, escrito para a mais bela. E nisso então começa uma disputa entre Hera, Palas Atena e Afrodite para saber quem é a mais bela, para ganhar aquele pomo de ouro. E quem vem a ser então o juiz, Quem é que vai fazer essa escolha? Justamente Paris, o filho do rei Príamo, que estava ali ainda afastado do convívio, com a sua família. Ele nem sabia que era um príncipe.
E ali ele faz a escolha, então, eu vou resumir bastante, tá? Mas Hera, então, oferece a ele é, poder, né, e prosperidade, dinheiro e tudo mais. A Palas Atena oferece conhecimento e a Afrodite oferece o amor da mulher mais bela e apresenta ali então a Helena para ele. E ele acaba escolhendo Afrodite. Então as outras duas, Palas Atena e Hera, ficam com muito ciúmes e muita raiva com esse desejo de vingança, que foi o que motivou toda a, a, o sequestro depois da Helena e tudo que desencadeou essa guerra então de Troia. Mas então agora vamos retomar a leitura. Os corcéis picados saem por elas. Longe dos demais numes, Zeus, no mais alto píncaro do Olimpo, multi-escarpado, senta-se. Hera, a dos braços brancos, sofrei então os cavalos, dizendo, Hera vai falar com Zeus. Pai, não te indignas vendo os torpes feitos de Ares que às cegas em desordem extermina os gregos? Eu sofro enquanto a Cípria, a Afrodite, né? E o arque-argenteio Apolo gozam com seus desmandos do demente infrene que atiçaram, com os desmandos de Ares, né? Tua cólera despertarei, aquela pergunta, tua cólera despertarei, Zeus Pai, se eu castigar Ares com o rigor devido e o afastar do campo de batalha? Volta-se e lhe responde Zeus ajunta nuvens, aí Zeus falando com ela. Mais valerá que incites de encontro a ele Atena predadora, ninguém melhor para puni-lo. Então aqui Zeus acaba dando carta branca, né, para que ela e Atena façam o que elas acharem melhor, dá até uma sugestão de que em vez de ser ela, Hera, a fazer alguma coisa, que seja Atena, né? Não dá para entender essa atitude de Zeus. Disse, e assentiu a deusa braços brancos, Hera. Fustigou os corcéis que de bom grado voam entre a terra e o estelário. Quando a barca avista a perder-se na bruma de quem de mirante contempla o oceano roxo cor de vinho, você vê que aqui o oceano não tem a cor azul, né? Eles associam a cor, aqui ele está falando oceano, oceano mesmo, a cor de vinho ao roxo. Tanto os cavalos das deusas no arranco avançam altíssonos nitrindo. Quando aos troicos planos chegaram, né, quando a Troia, né, as montanhas ali de Troia, ao ponto aonde confluem as correntes dos dois rios, Escamandro e Simoente, Hera, braços brancos, parou o carro, soltou os cavalos e em torno espargiu densa névoa. De Simoente jorrou para os cavalos pasto ambrosíaco. Então elas chegam ali, né, perto dos rios e colocam os cavalos para pastar ali nas margens do rio. Elas, as deusas, seguem pombas tímidas no andar, sequiosas de ajudar os gregos. Aonde mais e mais forte o combate se adensa, as duas divas acorrem. Em redor de Diomedes, o doma corcéis, se apinha a chusma, leões carnivorazes ou javalis fortíssimos. Então ali em torno do Diomedes tem um grupinho de guerreiros, mas eles não estão lutando. Eles vão levar uma bronca aqui da Hera e da Atena. Hera, estacando, emite um berro, símile no vulto a estentor, animoso, voz bronquiberroante, só igual ao clamor de 50. Então a Hera vai dar um grito, um berro tão alto que vai parecer a deste estentor, que era um grego de voz muito forte, que parecia a voz de 50 homens. Ela falando, que vergonha, Aqueus, só no aspecto notáveis. Presente a refrega o divo Aquiles, troico, nenhum aos Dardânios jamais surgiu, temendo-lhe o arremesso.
Agora é vê-los, lutam junto às naves côncavas, disse, e pôs-se a incitar o ânimo grego e a fúria. Aí vem Atena. Atena, olhos azuis, busca o Tideide, o Diomedes, né? O príncipe, junto aos corcéis e ao carro, amainava a ferida que Pândaro, flecheiro, lhe fizera. Então ele está lá curando a ferida que ele tinha levado lá da flechada do Pândaro. O suor, por sob o largo báltio do broquel redondo, o afligia. Exaurido, o braço já lhe pesa, mas afasta a correia e limpa o sangue negro nuvioso. A deusa, o jugo dos corcéis lhe toma, dizendo-lhe, Atena vai falar para ele, o Tideide ao pai não se assemelha. De pequena estatura, Tideu era um bravo. Certa vez o proibi de lutar, de ostentar seu brilho. Como núncio, apartado dos gregos, fora a Tebas perante Cadmeios, sem conta, impus-lhe banquetear-se nos salões tranquilo. Mas ele, coração fogoso como sempre, pôs-se a repitar com os jovens Cadmeus e bateu nos vários jogos, facilmente, eu a seu lado. Eu agora te amparo e guardo, e, todas elos, te instigo a combater os troianos. Opresso de fadiga ou de frio temor descorajoso, tu não pareces filho de Tideu, flamejante coração da linhagem ilustre de Eneu. Então aqui ela faz essa provocação com ele, né, falando que o pai do Diomedes, o Tideu, mesmo sendo de menor estatura, mas era muito mais corajoso e que muitas vezes ela tinha até que refrear esse ímpeto dele de ficar arrumando confusão, conflito, né, em todo lugar que ele ia, de tanto que ele tinha esse espírito, né, da confusão mesmo. E aqui ela está falando que ele nem parece filho dele, porque ele está tão quieto ali, né, tão tranquilo, e aí ele vai responder. O intrépido Diomedes volta-se e responde, reconheço-te, deusa, filha de Zeus, porta-escudo, de boa mente falo, nada oculto. Descoragem medrosa ou tibieza não travam o meu ímpeto. Recordo apenas teu ditame, não afrontar jamais os deuses no combate, isto ensinaste a mim e aos outros. Afrodite, somente poderia eu ferir com meu bronze. Então ele está falando aqui que ele não está lutando justamente por recomendação delas, né, que falaram para elas, que elas falaram para ele não lutar contra deuses, exceto Afrodite. Então, como ele viu Ares lá na luta, por isso ele se afastou. Eis porque retirei-me e concitei os meus a reunir-se aqui, junto de mim. Pois notei Ares, em meio aos troicos, senhoreando a guerra. Então, olhos azuis, a deusa Atena diz-lhe, ó Diomede Tideide, meu dileto no íntimo, não te arreceis de Ares nem de qualquer outro imortal. Estarei a teu lado incitando-te. Lança os cavalos unicascos de encontro a Ares, acomete-o de perto sem temer-lhe a fúria. É um insano de má sorte, um falso, um duas caras. A Hera e a mim não há muito se declarou inimigo dos troicos e a favor dos gregos. Agora, deslembrado, junta-se aos troianos. Então aqui ela está falando que o Ares até pouco tempo estava do lado delas e agora virou, né, mudou de lado. E se uniu aos troianos, né? Assim falando, a deusa afasta o auriga, Estênelo, do carro com a mão, este salta obediente, sobe a biga ao lado do árdego Diomedes. Então eles estão os dois ali no carro, Diomedes e esse Estênelo. Ela puxa o Estênelo logo e sobe no lugar dele, né? Então ela vai junto com o Diomedes ali no carro de guerra dele. Estala o eixo de faia e sob o peso de ambos, uma deusa terrível e um herói fortíssimo. Palas Atena empunha o látego e o bridão e arremessa os corcéis unicascos de encontro a Ares. Este espoliava o enorme perifante, o mais valente Etólio, progene de Océsio. Despia-o da armadura o deus sanguinolento. Atena põe e faz-se invisível o escuro elmo de Hades.
aqui também vou fazer um parêntese para falar sobre esse elmo, porque quando houve a guerra a titanomaquia, né, já fiz um vídeo falando sobre essa guerra, e eu recomendo muitíssimo que vocês acompanhem também os vídeos que estão lá na playlist Mitologia Grega, que eu deixei no meu canal, falando sobre os primórdios ali, o início do início, né, as primeiras batalhas, as primeiras guerras, e que falam como os deuses foram parar ali no Olimpo, né, como eles tomaram o poder, né, dos titãs. Então, quando isso aconteceu, e os deuses contaram com a ajuda de seus tios, os Hecatônquiros e os Ciclopes, os Ciclopes deram então eram três deuses, né, os primordiais, Zeus, Hades e Poseidon. Então, esses três deuses ganharam a guerra, e os Ciclopes, que eram forjadores ali de ferro, eles dão três presentes para os deuses. Para Zeus, eles dão o raio, para Poseidon, eles dão o tridente, e para Hades, eles dão esse elmo da invisibilidade. Então, Atena vai usar justamente esse elmo. Invisa, né, ou invisível, Ares só vê Diomedes. O matador de gente larga Perifante, enorme, ali mesmo onde exânime tombou, e se atira a Diomedes, cavaleiro exímio. E quando os dois se enfrentam cara contra cara, Ares, por sob o jugo e as rédeas, pronto, o bronze desfere, rapace, ávido por desalmar o Tideide. A deusa, olhos azuis, com a mão, o empolga e o faz voar no vazio, lançando longe, além da biga. Então Diomedes, voz altíssima, arroja o pique brônzeo. Atena o endereça aos baixos, onde aperta o cinturão do deus. Ali o fere e punge. A pele fina rasga-lhe e a lança extrai do ferimento. Então ali o Ares viu só Diomedes, né, não viu que Atena estava junto, que ela estava com o boné da invisibilidade, também chamado, né, esse elmo, também chamado de boné. E enquanto ele vai para cima do Diomedes, a Atena o derruba, e Diomedes então lança o seu dardo, né, que acerta então próximo ali ao cinto, né, o cinturão de Ares. Aí o Ares ele vai sentir tanta dor, ele vai sair num pé só para voar, né, para o céu. Ele vai sair voando. Ares, o bronze, berra, com um bramido de 9 ou 10 mil homens, lutando a mando do nume da guerra. Troianos e aqueus tremem aterrorizados, tão grande o urro de Ares belicoso. Então ele desfere ali um berro muito forte, né, equivalente a 9 ou 10 mil homens, e todos os guerreiros ali ficam muito assustados. Assim como um vapor das nuvens tenebroso exala-se em tempo de calor, quando o vento colérico tempestua, assim viu Diomedes o bronze Ares subir a par das nuvens para a vastidão do urânio céu. Então ele sai assim como um raio mesmo voando. Ao solar íngreme dos deuses olímpicos chegando, aos pés de Zeus se assenta, célere, e exibe doído seu imortal curuor que escorre ambrósio. O icor, né, aquele sangue deles lá, escorrendo. Aqui ele chega então lá, né, aos pés de Zeus para reclamar. Zeus pai, não te indignas diante de tais desmandos? Deuses uns aos outros se atormentando em mútua discórdia somente para gáudio dos homens. Desgostosos todos contigo estamos. É uma louca essa tua filha, maquina coisas ruins. Todos no Olimpo te ouvem e obedecem submissos. A ela, porém, não tolhes com ações ou palavras. Fica solta a predadora por ti mesmo e a sós gerada. Altideide Diomedes, hiperpresunçoso, agora a desvairar concita contra os deuses. A Cípria, Afrodite, na mão junto ao pulso feriu.
Logo depois me acometeu o demoniforme. Graças aos pés velozes, pus-me a salvo, senão por muito tempo entre pilhas de atrozes cadáveres, penando jazeria, mesmo se vivo, inânime, golpeado pelo bronze. Então aqui ele fala, ele vai reclamar com Zeus, fala que ele não faz nada contra Atena, aqui ele tá, até menciona, né? A predadora por ti mesmo a sós gerada. Porque como eu já falei, né? Só vou repetir aqui, Atena é filha somente de Zeus, ela já saiu da cabeça de Zeus pronta, inclusive vestida para a guerra. Então ela foi gerada ali por partenogênese por Zeus. E então ele reclama, né? Ela incitou Diomedes, que já feriu a Afrodite, e agora vem contra mim. Então o Zeus não faz nada contra ela. Aí Zeus vai falar para ele. Zeus ajunta nuvens, olhando de soslaio, diz irado: ó duas caras, fica longe de mim com teus queixumes, mais que nenhum deus és para mim odioso. Só de guerras cuida. Tens o mau gênio insofreável de tua mãe, que eu reprimo a custo com palavras. A mãe dele era, né? Dela, de Hera, de seus conselhos vêm teus males. Não deixarei, porém, que sofras por mais tempo. És meu filho, e de mim tua mãe te concebeu. Predatório como és, gerado de outro Deus, já no fundo estarias abaixo dos Urânides. Então aqui mais uma menção à guerra de Titanomaquia, porque ele fala que ele está bravo ali também com Ares, mas fala que vai ajudá-lo só porque ele é seu filho, que foi gerado por Hera, junto com ele, né? Foi concebido ali por Hera junto com ele Zeus, mas que se ele fosse filho de outro deus, que agora ele estaria lá abaixo dos Urânides. Quem são os Urânides? Os titãs, filhos de Urânio, então os Urânides. E onde que eles estão? Lá no Tártaro, né? Eu expliquei tudo lá no vídeo sobre a titanomaquia, que os titãs, quando foram vencidos pelos deuses, principalmente por Zeus, né? Por isso que Zeus é o principal, eles foram trancafiados no Tártaro. Então, Ares estaria lá no Tártaro também, abaixo do Tártaro, se é que existe esse lugar. Falou. E deu a Pelne, o médico lá deles, né, o encargo de curá-lo. Este aplicou-lhe à chaga um bálsamo leniente e deixou-o são. Não era de estirpe mortal. E, como leite-alvo, o suco da figueira vertido e remexido faz coalhar o líquido e presto o adensa aos olhos de quem o remexe, assim também se cura Ares, o violento. Então ele deu algo para coagular, né, aquele sangue ali, aquele icor dele. Hebe o banha e o veste com primor. Hebe é a irmã dele, né, que também é filha de Hera. Junto de Zeus, luzindo em glória, assenta-se. A divina instância regressam Hera, a Argiva e Atena, a Laucomênia, depois de ter contido Ares sem assassina. Então elas volta Hera, volta Afrodite, volta a Palas, que ele chama aqui de Atena Laucomênia, em referência a seu, é um epíteto, né, de proteção ali. A Atena é como se ela fosse ali uma protetora, principalmente da guerra, né? Depois de ter contido Ares sem assassina. E assim terminamos o canto 5, a gesta de Diomedes. No próximo canto a gente vai falar sobre Héctor e Andrômaca. Vamos ficando por aqui então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like e até o próximo vídeo.